eventos do GAN. E queria dar boas-vindas para todos vocês e passar algumas instruções enquanto a gente está esperando o pessoal entrando, né? Então, por enquanto, eu queria pedir para vocês, conforme forem entrando, deixar o mudo ativado, porque a gente vai ter apenas os palestrantes e a Cris, que é a presidente do GAN, e o PC, que é o vice-presidente, interagindo com os palestrantes. Se vocês quiserem mandar perguntas, fazer qualquer observação, por favor, coloca no chat e a gente vai fazer o possível para responder todas as perguntas no final do evento. Caso vocês queiram rever a apresentação, a gente vai colocar disponível no YouTube e nas redes sociais do GAN. Queria muito agradecer aos patrocinadores que sempre tornam possível todas as iniciativas do GAN e as ativações. Esse mês a gente está chegando ao pico de ter 2 eventos por semana, na semana que vem também. O mês que vem já temos todos os eventos confirmados, tudo surpresa, vocês vão saber conforme a gente for divulgando. E então, muito obrigada ao Google, à Rede Globo, à Verizon Media, o All Ed Lab e o Grupo Jovem Pan, que produz os nossos podcasts também, e aos nossos apoiadores, né, que é a agência Tripé Digital, a Meio Mensagem, a APP, Propaganda e Marketing e a Nation Filmes. Então, eu vou deixar com vocês agora o PC, que vai apresentar os convidados e o tema e tocar junto com a Cris o evento daqui em diante. Bom evento para vocês. PC, é com você agora. Obrigado, Tita. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um evento do GAN, Radar GAN. Hoje a gente tem um tema muito bacana, tempos desafiadores, uma nova agência a cada dia. A gente tem 2 convidados que vão estar conversando com a gente aqui. Eu vou primeiramente apresentá-los e aí a gente passa a palavra. Um deles é o Marcelo Reis, que é co-CEO e CCO da Léo Burnet TaylorMade. O Marcelo é de BH, ele chegou em São Paulo em 99, de lá para cá já trabalhou em agências como W Brasil, DM9, Loduca, Young e Liu Lara. Em 2011 ele entrou na Léo como sócio e CCO, à frente do time de criação. Em 2014 tornou-se co-CEO da Léo Burnet, mesmo ano em que a agência foi a brasileira que mais conquistou prêmios em Cannes, com 22 leões. E junto com ele a gente está recebendo aqui o Márcio Toscani, que também é co-CEO e COO da Léo Burnet TaylorMade. O Márcio é um profissional da área financeira, iniciou a carreira trabalhando em grandes bancos. A primeira agência de publicidade que ele trabalhou foi a Publicis. Em 2011 ele passou a atuar como CFO da Léo Burnet. Em 2014 ele foi nomeado co-CEO e COO. Obrigado, Marcelo, obrigado, Márcio, por aceitar o convite e participar. E eu queria começar com o Marcelo, obviamente dando a palavra para o Marcelo, e acho que seria legal a gente começar você falando um pouquinho desse tema, né? Tempos desafiadores, uma nova agência a cada dia. Como é que vocês estão conduzindo a Léo nesse momento? Boa noite a todo mundo que está assistindo. Engraçado que essa live me deixou mais tenso do que as outras que eu fiz, porque não tinha as pessoas observando, né? E causa uma sensação diferente. É engraçado que parece uma grande reunião, parece uma apresentação de campanha, né? Uma grande reunião que você não pode errar. Então, tem um cuco aqui em casa, tá? Old school. Então, só para fazer o fundo musical. Vai tocar algumas vezes durante o evento. Mas, então, é um prazer estar aqui com vocês, porque eu acho que a gente debater o mercado é importante, discutir formatos é vital, e principalmente no momento como a gente está vivendo, principalmente pessoas que ajudam a liderar agências que representam os clientes perante os consumidores. Então, acho que a gente tem que se expor para falar, tem que tentar ajudar, tem que debater e ouvir também, porque a gente não é dono da razão, a gente apenas está liderando uma empresa. Pode ser que não estejamos daqui a um tempo, mas enquanto estivermos, temos que debater. Só uma errata aí, eu cheguei aqui em 98, no dia seguinte... Desculpa.
Não, sem problema. É que é o dia seguinte que o Ronaldo perdeu a Copa, que ele teve o piripaque lá, eu peguei um ônibus e vim para São Paulo, então já tem aí, eu ganhei um aninho mais de experiência aqui. Que legal. Falando desse tema, eu acho que a gente está vivendo hoje no mercado, acho que em qualquer dos segmentos que a gente for falar, de qualquer mercado nacional, um momento complexo em que a gente está vendo a retração do consumo, as pessoas estão em casa, as pessoas não estão vivendo a vida normal que elas viviam. A gente está em busca desse novo normal, que já se tornou um clichê, se é que ele vai existir ou não, né? A gente está percebendo que volta ao normal, apenas usando máscara. Então, a gente está tentando entender esse momento, e eu acho que a gente, que é a ponta do mercado, a ponta da indústria, a gente faz a conexão entre quem produz, quem entrega um serviço, quem faz uma atividade social, com as pessoas, com o consumidor. A gente está vivendo, talvez, mais intensamente, com mais velocidade, os problemas, e eu acho que vai viver também o retorno da situação pela qual estamos passando. Então, a gente tem um propósito na Aleo hoje, que é, estando em parceria com os clientes, entregando aquilo que eles precisam, realmente entendendo o negócio a fundo, conseguir sair desse maremoto aí, com todos os tripulantes do barco junto com a gente. Eu acho que a gente colocou isso como nossa meta, e a gente vai batalhar para que isso aconteça. Está difícil, é complexo, mas a gente está conseguindo até o momento, a gente se orgulha disso, e por causa disso, a batalha é dia a dia, não é nem mês a mês, é dia a dia, para poder chegar no final do mês com a conta dentro do aceitável e passar para o mês seguinte e passar para o próximo mês. Então, e de novo, respeitando o propósito dos clientes, respeitando as plataformas, as estratégias, os planos de comunicação. Então, a gente está conseguindo ali, dentro do que estava planejado, salvaguardar as pessoas que trabalham com a gente. A gente pretende continuar isso nos próximos meses. Vamos torcer para essa pandemia passar rápido e que a gente volte à nossa vida normal, mas a gente está aprendendo muito. Não acho que esse mal vem para bem, ele vem para mal mesmo. Aí a gente tem que fazer dele um bem, mas eu acho que a gente vai aprender muito. Vamos sair mais fortes? Não. Como indústria, como sociedade, nós vamos sair mais fracos. Mas acho que como seres humanos a gente vai sair mais forte. Então vamos tentar sair mais forte como individualmente, que a gente tenta fazer coletivamente a coisa melhor. Com certeza. E, Márcio, qual é o teu ponto de vista em relação a esse tema, só para a gente começar a conversa aqui? Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a GAN, PC, Tita, aí, pelo convite. Acho que é um tema extremamente importante para o momento. É um momento que a gente nunca esteve tão longe das pessoas, mas, ao mesmo tempo, tem que estar tão perto das pessoas. Então, de fato, o que o Reis disse agora há pouco, de ter esse olhar para dentro, para as pessoas, ver a necessidade das pessoas, ver a necessidade que cada um tem hoje nesse momento, é importantíssimo. Acho que a Aleo, ela tem esse olhar diferenciado dentro da tua história, que a Aleo tem de importante aí também, de muito forte, na verdade, é uma cultura que a gente tem como um propósito nosso também de Humankind. Então, isso a gente traz cada vez mais para nossa execução, né, para nossa administração, para nossa gestão. Então, de fazer uma agência a cada dia, que é o tema da nossa conversa hoje, as mudanças estão tão rápidas, tão dinâmicas, sempre foram, né? Mas hoje estão mais ainda. Você acorda no dia seguinte pensando já o que aconteceu de diferente no mundo, que vai impactar o teu dia a dia, quais são as mudanças que os clientes vão ter nas suas estratégias, nas suas ações, nas suas execuções, e que aí faz com que também a gente tenha que ter cada vez mais uma integração do time, uma integração da equipe,
E isso, a transformação digital que a gente sempre fala, isso tem que acontecer, está acontecendo na prática, né? Está acontecendo isso de uma forma muito rápida. Acho que a velocidade hoje, ela é fundamental, a velocidade com a assertividade também. Então, acho que por isso que a gente tem que cuidar tanto das pessoas, olhar com carinho aí para as dificuldades e para as necessidades para as pessoas, e celebrar também pequenas conquistas, porque a pressão no dia a dia está tão grande que é importante a celebração de pequenas conquistas no nosso dia a dia e fazer com que o time se sinta pertencente a essa celebração também. Então, acho que é um pouco aí um resumo aí do que a gente vai conversar hoje, né? Muito legal, muito legal. E me fale uma coisa, assim, nesses tempos de crise, né, que acho que a gente nunca passou por uma crise, pelo menos eu, acho que a gente está vivendo uma crise meio sem precedente, que está impactando todos os negócios, uns mais ou menos, mas de maneira geral, acho que todos os negócios estão sendo impactados, né? Como é que vocês acreditam que uma agência, no caso a Léo, pode ser protagonista nessa parceria que ela tem com os clientes, né? O que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão trabalhando nesse sentido? Eu queria ouvir um pouquinho vocês a respeito disso. Marcelo, Márcio, quem ficar mais à vontade aí para falar. Márcio, vou começar aqui. A Léo é uma agência posso dizer até que ela é low profile no jeito de se vender, né? É uma agência que tem essa cultura do seu Léo, bastante forte da entrega daquilo que a gente acredita e da criatividade como guia dos trabalhos, e não a agência em si como um para-raio de imagético para os clientes. Então, a gente trabalha nos bastidores, não que a gente não queira o holofote, importante, mas é uma agência que tem esse perfil e a gente acaba... se você pensar bem, ela é uma agência que teve poucas lideranças criativas nas décadas que está no Brasil. Ela é muito constante, muito equilibrada nesse aspecto. Então, assim, a gente tem uma relação muito de parceria profunda com as marcas que estão lá. A gente tem um histórico de permanência grande das contas na agência. A gente perde pouca conta, a gente mantém por longo período. Quando alguma conta vai embora, que a gente chegou num acordo que perdeu a conexão, o perfil da agência, a gente decide que não se encaixa mais. Não é porque nós somos os bons gerais, é porque a agência tem uma estrutura sólida de trabalho bem consistente. E eu acho que isso faz com que a gente esteja bem próximo das marcas, dos líderes que estão conectados com a agência. O que não significa, parece que só a Léo é assim, outras agências não são. Eu acho que a gente tem um mercado publicitário rico, forte, com agências poderosas, com líderes que encabeçam aí a transformação. Eu acho hoje que a propaganda mudou tanto, que a velha guarda adora falar que a propaganda não é mais a que era do passado, porque ela não consegue enxergar a mudança, porque ficou no passado. Então, a gente vê diversas matérias sobre isso. Eu acho que a gente soube acompanhar a evolução da comunicação, e a comunicação ficou mais pulverizada. Consequentemente, a gente não vê aquele um tiro que acontecia no formato de antes da internet transformar o jeito que a gente comunica. Eu não estou falando da rede social, estou falando da internet, em que a gente tinha uma campanha, ou 2, 3, 4, 5, 6, não importa, com várias agências, o mercado é grande, mas que representava aquela empresa. Eu acho que a gente tem diversos trabalhos incríveis que correm no dia a dia e que acabam aparecendo pouco em termos de visibilidade, porque é muito nichado. E eu acho que esse entendimento do que é nichado, o que funciona para cada marca, é vital para o futuro da relação das agências com os anunciantes. Eu acho que a Léo tem isso na sua essência. Então, a transformação que a gente viveu na digitalização da agência, no entendimento de dado, nos insights que eles trazem para a gente, no como isso pode ser segmentado,
que às vezes a gente não vai ter um grande tiro que vai fazer aquela campanha aparecer, mas a gente vai ter pequenos tiros que vão fazer a performance do negócio do cliente acontecer, e uma peça especificamente dentro desses pequenos tiros ela é outstanding, ela é brilhante, ela é diferente. Então, a gente entendeu isso há muito tempo que a gente pode dizer que a gente assumiu a agência sem ter uma liderança acima da gente em 2017, ou seja, a gente fez uma pré-preparação para a presidência. Então, quando a gente assumiu, já estava preparado. Estou falando vários assuntos ao mesmo tempo, mas acho que faz sentido. Mas porque a gente vem fazendo essa transformação, e hoje eu posso dizer que a gente buscou os profissionais certos para chegar onde a gente está. Isso vale para os VPs, os heads de departamento. A gente conseguiu construir um time que a gente se orgulha e a gente confia 100% nesse time. E a gente está construindo, e eu torço para isso, que a gente esteja ajudando a formar novos líderes de agências no futuro. Não que eles não sejam preparados ainda no talento em suas funções, mas eu acho que é formar na parte da política, na parte da negociação, na parte de equilibrar a hora de soltar a mão, a hora de puxar a corda. Eu acho que este é o grande aprendizado como gestor que a gente aprendeu com a liderança que estava antes da gente na Léo e que ajudou a formar a TaylorMade e que é um grande líder de empresa e nos ensinou a dar esse passo. Eu acho que a gente está tentando fazer isso com equilíbrio. Eu acho que dar este passo é olhar para o cliente como um parceiro. E a gente tem isso muito no nosso DNA. E eu acho que, por isso, a gente está colado com eles, por isso a gente todos os dias faz reunião com os nossos clientes, todos os dias a gente está em contato, está visitando loja no meio da pandemia, está visitando concessionária no meio da pandemia, quando dá, está saindo para poder ver o que está acontecendo, porque se ele está saindo, você tem que sair também. Eu acho que se o cliente vai à loja ver como é que está funcionando, por que você não vai? Então, não é todo mundo que vai, e eu prefiro que eu vá do que eu peça para alguém ir. Então, se eu não assumir se eu tiver medo de ir, eu não posso mandar um funcionário ir, então eu tenho que ir. Então, eu não mando nada, pedir para um funcionário, para um colaborador, né, ou funcionário, sei lá, ir. Então, a gente tem que ser parceiro dessa transformação e a gente consegue, assim, estar conectado com os clientes. Eu acho que essa transparência e esse jeito low profile da Léo lidar com o negócio, no bom sentido, mas low profile internamente, faz com que a relação com as marcas seja de longo prazo. Então, eu acho que eu resumo essa conexão nesse nosso jeito, que eu acho que o Márcio é parecido comigo e acaba que a liderança tem o mesmo jeito de pensar na hora de gerir essa relação agência-cliente. Só complementando o que o Reis disse, acho que é importante, neste momento que a gente está vivendo, eu acho que a simplicidade e a eficiência são fundamentais. Acho que a gente tem que ser muito prático neste momento, ser muito rápido e ser muito eficiente. Acho que isso é o que os clientes estão pedindo. Não vou repetir o que o Reis disse com relação à parceria, proximidade, porque realmente isso é o que está acontecendo, mas eu acho que a simplicidade, o foco hoje é fundamental para que a gente tenha sucesso, acerte rápido, ou erre rápido e corrija a rota para acertar o mais rápido possível. Então, acho que isso é importante que a gente tenha em mente, principalmente num momento como esse. Márcio, super interessante isso. Uma cliente minha, na semana passada, exemplificou a transformação de um jeito que eu achei bastante interessante, que ela disse que o safety car está na pista, né? Então, as coisas estão acontecendo de um jeito diferente e que abre oportunidades aí de conversas e negociações e de transformação, inclusive, para todo mundo, né? Então, minha pergunta para você é o que mudou? Então, a gente está falando aqui de muitas coisas nesse processo de transformação, mas como foi? Como está sendo esse approach de negociação, né? De negociação de FII ou de conversa sobre a relação comercial, entregas,
que tá surgindo aí como uma coisa nova para vocês nessas conversas com os clientes que a maioria das agências hoje tá enfrentando, né? Essa pergunta é bastante interessante, Cris, porque a gente estava bastante receoso de como isso iria acontecer. Mas eu acho que houve um entendimento, tanto do lado do cliente como do lado das agências, eu não vou falar só da Léo Burnet, mas acho que posso, especificamente da Léo Burnet, da necessidade dessa parceria. Então, eu acho que as negociações, elas partiram para uma conversa efetivamente de negócio, efetivamente falando, bom, eu preciso de um parceiro de negócio nesse momento. Você é o parceiro correto? Você exemplificou a questão do safety car. É verdade, é um momento parecido com esse. E aí o cliente quer saber o seguinte, qual que é a equipe que está por trás? Você tem a equipe necessária para poder me entregar aquilo que eu preciso? Porque é uma corrida. Os meus competidores, eles também estão se mexendo. O mercado, de alguma forma, está caindo. Eu não quero perder market share, então eu preciso evoluir também na questão comercial. Então, quem é a equipe que está por trás de vocês? Qual que é a preparação que vocês fazem? Eu acho que se aprofundou cada vez mais sobre o alicerce da agência, não como uma agência de comunicação, mas como uma empresa que beneficia e que pode beneficiar os negócios dos clientes. Então, acho que a gente deu um passo muito grande, pelo menos na Léo Burnet, nessa questão da parceria de negócio. E assim, a gente tem, como o Reis falou antes, a gente tem muita sorte de ter uma equipe tão preparada que nós temos, porque se você tem as pessoas certas nos lugares certos, pegando a analogia aí do safety car, na hora que precisar fazer um pit stop, você faz o pit stop em 5 segundos e não em 7, e esses 2 segundos podem fazer com que você ganhe a corrida ou perca a corrida. Então, é fundamental que a equipe esteja, primeiro, acredite em você, segundo, esteja treinada, e terceiro, tenha as ferramentas corretas. Porque se falhar uma desses três pontos, ferrou, entendeu? Você vai acabar perdendo a corrida porque você deixou um parafuso solto no pneu. Então, acho que isso é importante e a gente precisa estar muito atento nisso nesse dia a dia. Sou eu? Marcelo. Eu acho que nesse momento a gente tem que buscar as oportunidades que estão na nossa cara e a gente ainda não fez. Eu acho que mais importante hoje do que você, porque a gente está em busca de recuperar um resultado que a gente perdeu e todo mundo perdeu junto, que é de maneira prática, vou aceitar essa conta que não está sendo rentável na entrada porque eu preciso mostrar para o grupo, para a rede, que eu estou performando, ou eu preciso pagar as contas de uma maneira emergencial agora e essa conta vai entrar de um jeito torto dentro da empresa. Eu acho que, de uma maneira prática, é tentar criar processos mais ágeis para que a gente consiga, e mais leves, continuar defendendo aquilo que a gente acredita como empresa e cada empresa, cada grupo, cada agência ou cada agência independente com a sua filosofia. Porque a gente não pode deixar de respeitar o mercado que nós criamos e que nós herdamos dos profissionais talentosíssimos que nos trouxeram até aqui. São diversos, a gente tem um exemplo da geração anos 90 e anos 2000 que foi brilhante e trouxe a gente até aqui. A gente tem que continuar com o mercado que a gente tinha, com outros parâmetros, outros números, mas um mercado tão rico e criativo como sempre foi. Então, eu acho que existe oportunidade de clientes que você não faz performance, entrega performance para ele, corre atrás do trabalho de performance que você ainda não tem. Se você não faz shopper para uma marca, busque fazer isso. Então, existem algumas disciplinas que as agências ainda não estão pegando que são vitais. São vitais. Se você não faz o social da sua marca, negocie com esse cliente, pegue o social dela, coloque dentro da sua empresa e faça bem feito. Porque se você tem o controle da estratégia e se você é a mãe
o pai desse controle estratégico e conceitual dessa marca, você vai fazer o social melhor. Então, existem maneiras de você se aproximar e de ganhar relevância, que eu acho que a gente nunca teve tanta relevância quanto a gente tem agora, para fazer com que essa jornada temporária se torne uma jornada de mais sucesso a médio e longo prazo. Eu acho que tem coisa acontecendo que a gente não está vendo e a gente tem que fazer. Eu acho que é esse pensamento que a gente está na agência e é assim que a gente vai continuar agora e se isso se virar uma dinâmica daqui para frente. Está sem som, PC. Pegando uma carona aí no que você está falando, Marcelo, nesse novo perfil, nessa nova dinâmica, como é que vocês veem o papel? Aí eu queria falar um pouquinho do profissional de atendimento e negócios, né, que é o grande público que a gente trabalha aqui, que a gente tenta inspirar, capacitar. Então, eu queria ouvir de vocês dois um pouquinho sobre como é que vocês veem esse profissional hoje, a contribuição que ele pode ter, como é que vocês acham que ele pode atuar, enfim, se existe um papel que vocês acham que mudou, que é relevante, que eles têm que fazer, ou está integrado com tudo. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Bom, posso falar então agora? A gente vai depois. Acho que assim, o profissional de atendimento ele nunca foi tão vital numa operação de agência. O profissional de atendimento hoje ele tem que entender do business fortemente do cliente, ele tem que entender da operação da agência, ele tem que ligar as pontas dentro da agência. Ele tem que ser um líder. O profissional de atendimento hoje ele tem que ser uma liderança dentro da agência. Então, isso é fundamental para poder fazer com que não só o job ande dentro da agência, mas também com que ele saia perfeito, com que ele veja coisas também dentro do cliente, oportunidades de negócio dentro do cliente, que às vezes a gente não consegue enxergar. Então, para mim, inclusive dentro dessa mudança toda que está acontecendo, o profissional de atendimento ele ganha uma relevância bastante significativa, porque ele tem uma visão holística de toda a agência, ele tem uma visão de negócio do cliente, ele tem uma visão de consultoria sobre o negócio do cliente. Então, e ele tem muito a agregar, assim, o profissional de atendimento, ele pode ser o CEO do futuro, ele vai ser o CEO do futuro, sem dúvida nenhuma. É só querer ter a ambição, acho que a ambição é importante também para as pessoas, para todo mundo, a ambição é importante ter, e isso faz parte do DNA de cada um. Mas, para mim, o profissional de atendimento hoje ele é fundamental para o dia a dia de uma agência, e principalmente no momento como a gente está vivendo hoje. Legal. Marcelo? Olha, eu tenho uma visão um pouco mais romântica dessa cadeira. Eu acho que o profissional de atendimento tem que ter uma característica mais importante, que é generosidade. É vital a generosidade do profissional de atendimento, porque é ele que liga os pontos de tudo que roda numa empresa de comunicação. Eu sempre fui colado no atendimento das agências, sempre que eu, desde criativo, diretor de criação, VP, porque eu acho importantíssima a conexão das pontas com o atendimento, porque eu acho que todo mundo é um pouco atendimento, todo mundo faz esse trabalho, só que o atendimento ajuda você a pensar a psicologia da coisa. Eu acho que o profissional do atendimento hoje, e sempre, eu acho que ele só foi ganhando valor, é quase ele tem o papel de ser um terapeuta do sistema. Ele sabe a hora de levar um trabalho que não deve, ele sabe a hora de atingir uma oportunidade que não é hora de entrar ainda, porque dentro do cliente ainda aquela área não está definida e se entrar vai perder a oportunidade. Ele sabe a hora de escolher um dia, de convidar a mídia para fazer um trabalho mais ousado. Ele sabe a hora de uma produção mais carregada, encaixar dentro do cliente ou não. O profissional de atendimento é vital nesse trabalho, porque se as outras áreas ficarem focadas nisso, elas não produzem aquilo que elas têm que produzir, porque dá muito trabalho.
Então, essa história de que o atendimento não é importante numa agência moderna criativa é balela. O atendimento é vital num trabalho de uma agência moderna, criativa, e ele é vital para que a agência seja moderna e criativa, porque não dá para fazer as duas coisas, e se você desfoca do que você vai fazer, sua agência não será moderna e criativa, e porque este trabalho ele é difícil demais de ser feito, porque ele é um trabalho de entendimento do ser humano que está do outro lado, e do ser humano que está abaixo do ser humano do outro lado, que às vezes tem mais poder que o chefe dele, mas ele ainda não manda, e você tem que saber domar essa pessoa. Então, tem um monte de variáveis dentro do bicho, que é a marca que está sendo cuidada pela gente, que não é só levar uma campanha criativa, ou levar uma estratégia de mídia brilhante, ou um planejamento estupendo que vai funcionar. É saber navegar dentro desse organismo vivo que é uma marca. E, então, eu sou agradecido a todo mundo do atendimento que caminhou comigo, porque eu não estaria aqui se não fosse o atendimento do meu lado, me mostrando os buracos. E, às vezes, você acaba até entrando no papel dele, porque ele te deu a chance de entrar. Então, acho que é uma profissão, que é uma função de generosidade e de quase terapêutica, porque juntar esse bando de louco que tem dentro de uma agência de comunicação é difícil pra caramba. E o atendimento tem esse papel de acalmar e de ajudar na liderança do trabalho. Muito legal. Super legal, Marcelo. E hoje a gente estava dentro do grupo do Atendimento e Negócio discutindo exatamente isso, né? A gente estava falando muito desses textos que têm polarizado aí as áreas, né? Então, a gente lembrou de um texto que eu acho que foi o Nizam que escreveu, falando do papel do estrategista versus o criativo. Agora o Washington acabou de soltar falando do financeiro e o criativo. Como é que você... E a gente chegou à conclusão, será que a discussão não tem a ver com polarizar, mas tentar encontrar o que tem de melhor na mesa nesse momento e oferecer para o cliente aquilo que tem de melhor, né? Como é que vocês veem esse trabalho colaborativo dentro da agência? Posso falar? Pergunta com muitas variáveis. Eu acho que... Eu estou pensando como responder. Eu nunca trabalhei com o Nizam. Agradeço e também desagradeço, porque eu não precisei passar por isso na minha vida, mas também aprenderei outras coisas. Que ele foi, quando ele era criativo, ele era um criativo brilhante. O Washington eu trabalhei e vi ele acontecendo na minha frente, foi muito sedutor, porque agora ele está meio ranzinza, ele acha tudo ruim, ele nem mora no Brasil, então ele acha tudo ruim e não sabe o que está acontecendo, mas ele vive aí esse momento de conflito dele com ele mesmo. Então, o que eu acho? Essa geração, no meu ver, tinha um atendimento, atirando um ou outro, que caminhou com eles e virou sócio, e cresceu, e era ali o seguro maluco. Essa geração, no meu ver, tem uma relação muito de cima para baixo com o atendimento. E não é a minha filosofia de trabalho. A minha filosofia de trabalho é colaborativa. Eu acho que a colaboração dentro de uma agência é vital. A relação de uma agência de publicidade de todos os pesos são iguais, mas cada função tendo o seu valor. Então, eu acho que a colaboração ela está na essência da liderança da agência. Eu posso dizer isso porque, por exemplo, minha relação com o Márcio, mudando de assunto, mas é o mesmo assunto, ela é muito equilibrada. Eu sei onde eu vou, ele sabe onde ele vem. E, às vezes, eu deixo ele entrar, às vezes ele me deixa entrar, e a gente vai permeando, porque tem coisas que eu não vou fazer como ele faz, e ele não vai fazer como eu faço, porque eu tenho que ser generoso, humilde o bastante para entender que eu não tenho... Deixa eu terminar, que são só 8. Eu não tenho profundidade e raciocínio lógico para aquilo que ele faz, e ele me ajuda a dar um equilíbrio para o meu lado ansioso e inconstante. Então, a gente vai se ajudando. Então, eu acho que a relação do atendimento ou de qualquer área com o processo se você é um atendimento que lidera uma agência,
tenha generosidade de puxar para você as pessoas que fazem as pontas. Se você é um criativo que lidera uma agência, tenha a generosidade de puxar esse atendimento para poder fazer o trabalho. Então, hoje a gente vive uma propaganda diferente, mais interessante, mais gostosa de fazer, um pouco mais corrida, um pouco mais ansiosa, um pouco mais sem saber cobrar aquilo tudo que faz, porque a gente está no meio de uma mudança planetária, não é o coronavírus, é a coisa do digital, que tem pouco tempo que aconteceu o social, tal, a gente está entendendo aquilo. Então, a gente está no meio dessa transformação, e o Brasil, obviamente, está alguns anos atrás do resto do mundo nesse aspecto, poucos anos, mas está fazendo um pouquinho depois, porque acontece fora, acontece nos Estados Unidos, acontece na Inglaterra, e vem chegando com meses, anos, poucos anos, mas a gente está entendendo isso. Então, para mim, é difícil criar lacunas e regras para dizer que assim o atendimento trabalha, assim as pessoas fazem. O que eu acho se você é uma liderança de uma empresa e você é um criativo, saiba que você chegou lá graças a um atendimento. Não transforme o atendimento, ou mídia, ou planejamento, ou financeiro, ou a produção, em áreas complementares à sua. Não, são áreas iguais à sua e que fazem coisas distintas. E juntos eles vão caminhando. Eu acho que é difícil dizer, eu dei uma brincada inicial sobre os nossos antigos líderes, porque eu acho que eu acredito que líderes do passado deveriam hoje estar empurrando a gente para frente, falando, nossa, como a propaganda está legal, olha que barato que está rolando, olha como o digital está foda. Eles não sabem sobre isso, por isso que eles não sabem fazer. Mas eles poderiam estar empurrando a gente para um lugar melhor. Eu vi... uma vez, eu não vou lembrar exatamente quem foi o ator de Hollywood, que eu fiquei emocionado com a citação, eu não sei se foi o Morgan Freeman, falando sobre aquele filme, Dallas, eu estou ruim estou ficando velho, não sei mais nada de memória, Dallas, daquele ator que ele emagrece, o bonitão lá que emagrece 15, 20 quilos para poder fazer um vaqueiro que pegou AIDS tal, e ele Clube de Compras de Dallas. Exatamente. Ele fala que a geração do cinema de hoje está tão profunda e está se entregando tanto ao cinema que ele acha que ele não seria capaz de fazer aquele papel. Eu acho isso de uma generosidade gigantesca, você falar que você não consegue fazer aquilo que a geração nova está fazendo. Então, essa geração que está liderando hoje, independente se é criativa ou não, é mais generosa. Então, a gente vê agências de grupo, de time. E eu acho que as lideranças têm que nos empurrar para esse caminho. Mesmo que você não esteja mais no mercado, nos empurre para esse lugar. Fala que está legal, fala quem está fazendo. Vamos ajudar, cara. O Brasil precisa um pouco disso. E a gente está esquecendo disso nos últimos anos. Na minha opinião, se existisse uma fórmula, todo mundo aplicaria essa mesma fórmula. Não existe hoje uma fórmula que você fala, eu vou pôr um criativo e um atendimento, ou vou pôr um atendimento na liderança. Não existe. Cada agência é um organismo próprio, cada agência tem a sua dinâmica própria, cada relação que você cria dentro da agência tem uma consequência para o job, tem uma consequência para o cliente, mas assim, o ponto da colaboração hoje ele é fundamental. A complexidade hoje da comunicação ela é tão grande que é impossível você querer fazer tudo isso, tudo sozinho. É muito raro as agências hoje que tem aquele grande guru, o grande líder que faz sozinho. Daqui eu ponho a bola no peito e resolvo tudo. Não, você tem que ter um time, você tem que ter uma colaboração, você tem que ter pessoas competentes do seu lado. Porque senão você não vai sobreviver nesse mercado tão competitivo e tão difícil como a gente vê hoje. Então, se existisse uma fórmula mágica, eu acho que todo mundo teria grandes agências e seríamos grandes publicitários e grandes líderes. Então, assim, para mim, para o Reis funciona muito bem. Ele é um criativo, eu sou um financeiro. Primeiro de tudo, a gente se respeita muito. A gente pensa muito diferente, mas temos valores e princípios muito parecidos. Eu acho que isso é importante numa relação que você cria de longo prazo. E essa diferença que nós temos entre nós dois, eu acho que isso é a beleza
da função que a gente exerce e faz com que a gente tenha sucesso e estamos tendo longevidade aí nessa função. Então, acho que o respeito ao outro, o respeito à opinião, ao respeito ao ponto de vista da outra pessoa, não importa o cargo que ela tenha, pode ser um presidente, pode ser um diretor, vice-presidente, assistente, quem for, você tem que ouvir, você tem que respeitar a opinião e pode sair de onde você menos espera uma grande ideia ou uma grande solução de negócio para o cliente. Então, a gente tem que ouvir bastante. Eu acho que ouvir é fundamental hoje em dia. Ótimo. Márcio, dando sequência nisso que você está falando, eu queria colocar aqui uma outra questão, que é, até nesse momento em que a gente está, como você mesmo falou, a gente está perto, mas a gente está longe, a questão dos negócios, os cenários mudam. Como é que você e Marcelo estão lidando com essa questão de transparência operacional, feedback para os colaboradores, retenção de talentos? Como é que vocês estão trabalhando isso? Olha, se eu falar alguma bobagem aqui, tá cheio de gente da Léo na live aí, vai falar que a gente tá mentindo, entendeu? Mas, assim, a gente realmente tem uma transparência muito grande com as pessoas. Esse é o nosso estilo de liderança, o nosso estilo de administração. Obviamente que nos últimos meses, a nossa transparência está em dar notícias que às vezes não são tão boas para as pessoas, mas acho que o fundamental é você falar a verdade. Acho que você falar a verdade pode doer um pouco no começo, pode causar algum desconforto, mas você tem a confiança da pessoa, a pessoa vai acreditar sempre no que você vai falar. Então, para mim, a transparência, ela é fundamental neste momento, porque não adianta você querer enganar as pessoas. Você sabe que se você falar uma bobagem hoje, primeiro você tem seu histórico de vida. Seu histórico de vida já te condena e dependendo das palavras que você fala, já perde a credibilidade. Então, acho que as pessoas elas são bastante inteligentes, todos são muito inteligentes e sabem quando você está sendo sincero, quando você não está sendo sincero. Então, a gente opta sempre para falar a verdade, seja ela para dar uma notícia boa ou para dar uma notícia ruim, que eu acho que isso é o que constrói uma empresa, não só uma agência, mas uma empresa forte e que traz essa beleza aí do negócio também. Muito legal. Marcelo? Eu vou contar uma história que eu nunca contei, nem sei se eu deveria, mas eu vou contar. A vida é feita dessas coisas. Espero que eu não vire meme para sempre. Para sempre, full time, para sempre. Full time. Uma vez, logo que eu cheguei a uma agência, eu estava liderando a agência, tive que demitir um profissional de quase 70 anos que estava nessa agência, na criação, trabalhava com arte, e por um rearranjo do negócio, a gente tinha que organizar a equipe, e se caiu na minha mão tirar essa pessoa, e eu fiquei 5 dias pensando como eu podia demitir uma pessoa que não foi contratada por mim, porque ele não rendia, porque ele não conseguia acompanhar a velocidade dos profissionais que ali estavam, que tinham 20 anos, e depois de 300 feedbacks que tem que ser dado, e conversas, e adaptações, ele virou quase uma pessoa ali que as pessoas tratavam como, deixa ele ali, não passa as coisas, tal, porque não vai conseguir entregar. E eu decidi falar a verdade para esse profissional, falar, cara, você tem 70 anos, seu salário de 20 anos de empresa aumentou gigantescamente, a gente não tem como manter e você não consegue render o que as pessoas estão rendendo, o que não significa que você não é um bom profissional, significa que você não se adequa à velocidade da Léo Burnet. Eu não consigo te manter aqui
a não ser que eu te trate como o senhor que ninguém passa nada para ele porque ele não consegue. E eu acho um desrespeito a gente tratar ou contar uma história mentirosa para alguém para nos evitar de passar por um conflito que eu, com 70 anos, gostaria que alguém me falasse: velho, você não consegue mais, procura uma coisa que vai te dar prazer, porque você ainda pode ter mais 20 anos de vida, 30 anos de vida. E ele entendeu, e ele agradeceu, e foi foda, foi uma merda, mas foi o mais correto para se falar para uma pessoa que não aguentava mais aquele ritmo, porque existem agências menores do nosso mercado, que a gente não vive só entre as 20 primeiras agências do ranking, que aquele cara era impecável, porque ele tinha 20 anos de experiência. Então, eu acho que a gente tem que ser... Se a gente é líder de uma empresa, a gente tem a obrigação ética e moral de ser transparente, custe o que custar. Existe uma frase que é: o líder não tem compromisso com a verdade. É mentira, é balela. Um líder frouxo não tem compromisso com a verdade. O líder de verdade tem compromisso, responsabilidade, doa o que doer daquilo que ele vai fazer. E eu acho que isso é uma obrigação moral que a gente tem com nós mesmos e com as pessoas. E eu acho que essa história que eu nunca contei, que também não parece não ter nada demais, mas para mim teve, porque eu poderia ter falado que escolhemos as pessoas e aquela pessoa teve que sair e ele ia sair feliz e talvez não. Eu acho que ele pôde reconstruir a vida dele sabendo que naquele ambiente ele chegou no limite e ele não consegue mais dar aquilo que a empresa pede. Eu acho que a gente tem a obrigação disso com os funcionários. A gente é transparente em tudo com os nossos funcionários, colaboradores, eu sempre confundo, ou funcionários. E eu acho que a gente tem que contar passo a passo do que está acontecendo para que as pessoas saibam para onde a gente está indo. Eu acho que isso é uma máxima de qualquer líder de qualquer empresa, seja o botequim da esquina, seja a Vale do Rio Doce, seja o tamanho da empresa que você tem, talvez a Vale não tenha sido um bom exemplo, mas, porque eu sou de Minas, a gente tem que ser ético com cada pedaço desse processo. Então, a gente é sempre aberto com os funcionários, e eles sabem tudo o que está acontecendo, e a gente espera de verdade te passar dessa, protegendo cada pessoa que está ali, que a gente está conseguindo fazer isso. Eu tenho certeza que você ajudou essa pessoa. Não sei o que aconteceu, mas eu tenho certeza que você ajudou ele. Tenho certeza. Cris. A gente começou aqui, a gente abriu para perguntas aqui no chat, já tem uma muito legal, que eu até estava querendo passar sobre ela. Vocês são profissionais aí de muito tempo de mercado, já passaram por vários modelos de negócio, então o Rodrigo está perguntando aqui, como vocês estão negociando com os clientes remuneração? Pensando em evoluir da típica comissão ou FII, staff e horas, hora homem, para um modelo de participação dos resultados do negócio dos clientes? Acho que é interessante a gente passar por essa percepção de vocês, talvez não necessariamente falar só sobre como vocês enxergam isso dentro da Léo, mas como vocês acham e enxergam essa discussão sobre modelos de negócios hoje no nosso mercado, na nossa indústria. Essa é uma pergunta interessante que em toda discussão ela aparece, né? E também, assim, quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente discutir, acho que é fundamental para o amadurecimento do mercado. Assim, varia de cliente para cliente, eu acho que depende do perfil do cliente, obviamente, cada vez mais está se mudando de comissão para FII, acho que é uma relação até mais transparente e mais saudável para todos os lados, mas tem que ver aquilo que funciona também para o cliente, depende do perfil do cliente. E com relação à participação do negócio, se fala muito em success fee, mas aí tem um ponto importante, que fala, as agências não estão preparadas para fazer o success fee. Não acho que não estão preparadas, acho que sim, estão muito preparadas. Eu acho que, às vezes, para você ter um success fee, às vezes não, para você ter um success fee, na verdade,
você precisa ter KPIs muito bem definidos. Não adianta você ter um success fee onde só você fica com a parte do fracasso só, entendeu? Então, o success fee, ele tem que ser para os dois lados, e tem que ser muito transparente e com KPIs onde o trabalho da agência realmente tenha uma efetividade naquele KPI que nós definimos. Então, às vezes, até por sigilo de informação, sigilo de negócio, a gente não consegue ter as informações necessárias e suficientes para definir uma remuneração até mais agressiva. Mas acho que isso vem evoluindo, a gente vem conversando, vem amadurecendo bastante essa parte. Antigamente, a comissão era sempre a primeira opção de uma remuneração, hoje já não é mais a primeira opção, mesmo porque a publicidade mudou muito. Você fazer uma comissão em cima de mídia, sendo que você entrega tantas outras coisas em termos de comunicação que um plano de mídia, às vezes você entrega jobs que não tem uma mídia atrelada. E como é que você é remunerado por isso? É remunerado, obviamente, por um fee de uma alocação de pessoas para aquela entrega. Então, acho que não existe uma fórmula definida, tem que ser caso a caso com o cliente, aquilo que funciona para o cliente, aquilo que funciona para a agência, e eu, sinceramente, sou da opinião que isso vem evoluindo bastante. Acho que a gente tem conseguido fazer conversas bastante maduras com os nossos clientes e com os nossos prospects nesta avaliação. E se não funcionar, tanto para a agência como para o cliente, tem que ser o momento de falar, não dá, chega, parou. Entendeu? Vamos rever a relação do ponto de vista financeiro e operacional, porque não está sendo saudável para algum dos lados. E eu acho que a amizade continua e, às vezes, a relação comercial ela acaba. Mas acho que vem evoluindo bastante. Acho que estou bastante satisfeito daquilo que a gente vem fazendo. Você quer falar, Marcelo, alguma coisa? Não, eu acho que essa é uma área que o Márcio lidera, é o meu diretor de criação. A gente divide muito isso e o que é legal, o que eu acho que faz a nossa parceria interessante, é que eu tenho a visão da minha experiência de quase 30 anos de propaganda, de, cara, esse cliente vai dar problema, esse cliente vai dar trabalho, esse cliente vai ser fácil, esse cliente vai ser difícil, esse cliente vai ser digital, esse cliente vai ser offline, esse cliente vai ser isso, aquilo, e a gente consegue falar, putz, essa remuneração não vai pagar o que ele está pedindo. Eu acho que a gente vai se ajudando muito nisso. Algumas vezes ele fala, Reis, não vale a pena. Às vezes ele fala, eu falo, Márcio, vai dar problema, não vale a pena. Ele fala, esse eu quero, esse eu acho que eu quero também. Então, a gente vai debatendo isso. Eu acho que isso e talvez isso faça com que as contas entrem na agência com o máximo de equilíbrio. E essa decisão a gente abre até para os VPs que estão junto com a gente, falando, olha, galera, se vocês acham que não, falem agora. Porque antes de correr atrás de número, a gente está buscando atrás de um número saudável de longo prazo. Então, a gente consegue dividir essa responsabilidade e 7 pessoas, e obviamente que a gente assume o problema no final, a decisão final, até porque alguém tem que assumir. As 8 pessoas que participam do Comex estão junto nessa decisão. Então, é muito interessante como a gente conseguiu fazer com que isso acontecesse. Mas Márcio explicou tudo e não tem paradigma. O paradigma é aquilo que funciona dependendo do business. Marcelo, queria que você falasse sobre essa história, né, daquilo que funciona, né? É sempre bom ter um criativo por perto aí comentando ideias criativas, coisas aí. A gente tem visto muita coisa considerada errada ultimamente, né? Então, queria que você trouxesse alguns cases, algumas coisas que você tem visto que tem sido feita durante essa época, esse momento novo que a gente está vivendo e que tem sido acertos, na sua opinião. Olha, eu vou citar, para mim,
dois trabalhos de duas marcas, que uma é minha, a outra não é nossa, né? A outra não é, que são as marcas de banco. Para mim, o Bradesco e o Itaú, em seus propósitos distintos, estão fazendo um excelente trabalho, cada um na sua plataforma, cada um no seu jeito de comunicar, mas os dois bancos são os que melhor lideram o pensamento do mercado nesse aspecto. E eu acho que cumprem impecavelmente o papel para o qual ele se dispõe a relacionar com a sociedade. Então, para mim, são exemplos de bons concorrentes e boas marcas trabalhando em prol do negócio. Eu acho que, acho que as grandes marcas brasileiras hoje, acho que é difícil pensar uma marca que está chutando fora do gol, fazendo loucuras para poder ser polêmica. Não consigo imaginar que citar exemplo a exemplo, mas eu acho que a gente está conseguindo, nós todo esse mercado incrível de profissionais impecáveis estão conseguindo. Aí eu volto às grandes agências, né, que têm um trabalho de estruturação, de análise, de pesquisa, de estudo, estão seguindo conscientemente o projeto a que se dispõe dentro do propósito de cada uma. Eu fui um pouco Alckmin aqui, mas é porque eu acho que o objetivo não é falar essa campanha é boa, essa campanha é boa, mas eu acho que é um olhar positivo, né? Eu gosto disso que eu acredito mesmo. Acho que os dois grandes bancos estão fazendo um puta trabalho para o mercado e todas as marcas em geral estão cumprindo o seu papel muito bem. É um momento difícil de comunicação, mas a gente está aprendendo bastante. E aí tem muita gente entrando também no mercado. Eu queria te ouvir, assim, para quem está começando, as dicas que você daria para quem está começando. A gente está se aproximando muito da ESPM agora, e a gente tenta sempre trazer um conteúdo interessante para eles, e acho que sempre essas primeiras dicas de uma jornada bem-sucedida, elas sempre ajudam para quem começou agora na carreira, né? Quem está começando está dentro ou quem está começando está fora? Porque eu acho que aí tem dois cenários distintos. Boa pergunta. Eu acho que quem está começando está fora, estude ciência de conteúdo, use esse tempo para poder aprender, para ler, estudar, porque não é hora agora de bater na porta das agências para tentar alguma coisa ou de criar anunciante. Eu acho que é um momento ruim para isso. É horrível falar isso, mas é uma verdade. Para quem está dentro, eu acho que as agências têm que começar a ter um olhar mais próximo de quem está entrando. A gente fica preso no dia a dia, nas coisas do corre, mas a gente tem muito o que aprender com a geração que é nativa digital, que tem o comando da rede social e sabe onde está acontecendo, sabe de moda, sabe de arte, sabe de cultura de rua. Eu acho que a gente tem muito o que aprender com essa geração e a gente precisa diversificar cada vez mais as agências para isso, porque essa galera tem que entrar nas agências de cabeça erguida e opinar, e falar, e ajudar. Porque, definitivamente, eu não sei tanto quanto a galera que está entrando, e eu preciso ter humildade de entender isso. Então, já passou muita gente na agência incrível e que foi chamada para outros players, até fora do mercado, e que era interessantíssimo estar numa reunião de planejamento, estar numa reunião de criação, eu vi as pessoas falarem. Eu acho que a gente precisa dar valor para essas pessoas, e elas têm que acreditar, não como a gente fica tratando a geração, os milênios ou a geração Z, que eles são mimados e não sabem enfrentar o desafio. Eu acho que não é por aí. Eu acho que isso é um estereótipo que a gente cria, mas eu acho que é saber o momento de falar e falar com propriedade. Essa geração tem que saber que ela tem voz e ela pode influenciar o negócio, porque nós somos um segmento imagético, né? E todo segmento imagético projeta na geração vindoura aquilo que ela vai ser, que ela quer ser, né? É difícil o cinema,
a arte, ficar projetando no que já foi, a não ser que faça um revival. E a gente não, a gente está sempre buscando o novo. E essa galera está com o novo na mão, né? Então a gente precisa ouvi-los bastante e eles acreditarem e falarem. Bacana. Márcio, você tem algum comentário? Ou gostaria de fazer algum comentário? Eu nem lembro a pergunta mais. Sobre quem está começando agora, né? Dá aquela força para quem está começando. Verdade. Pô, aqui indireta que eu estou falando pra caramba, né? Vou parar. Vamos lá. Acho que, assim, tem que fazer, acho que tem aquela velho conselho, né? Fazer o que gosta, mas hoje em dia acho que não é só isso, acho que tem que ter aquele algo a mais, tem que nem o Reis disse, tem que realmente estudar. Hoje não é só você querer entrar numa agência de publicidade pela criação para você ter sucesso, ou pelo atendimento. Tem muitos caminhos dentro de uma agência de publicidade que você pode ter sucesso. Eu sou um exemplo disso. Eu nunca me imaginei ser CEO de uma empresa, e co-CEO junto com o Reis, de uma agência de publicidade. Eu estudei minha vida inteira finanças, fiz mestrado em finanças, trabalhei por mais de 10 anos em banco, mas eu acho que eu tive algumas felicidades, algumas sortes quando eu entrei nesse mercado. Primeiro, eu tive pessoas que eu busquei inspiração muito grande. Eu acho que você precisa ter líderes que você se orgulhe desses líderes. Então, o Rei já falou aí também do Paulo Giovanni, que foi um dos caras que, para mim, na minha carreira, ele realmente abriu bastante as minhas portas. Outras pessoas que me ensinaram muito sobre publicidade. Quando eu entrei em publicidade, era muito difícil para mim entender essa dinâmica do mercado, mas acho que você precisa ter essas grandes pessoas que às vezes te pegam na mão e falam, olha, vai por este caminho. E também fazer alianças. Eu acho que é importante você ter parceiros do seu lado para que te levem para cima e para que tenham sucesso. Na verdade, o sucesso não depende se você vai crescer ou não. O sucesso é você pôr um trabalho legal na rua, você ter uma carreira que você chegue no final daquele momento e fala, puta, meu orgulho da carreira que eu tive. Então, acho que o conselho para mim é, obviamente, faça o que você goste, tenha líderes que você realmente se inspire e você possa trocar ideias e pedir conselhos, e faça parcerias. Acho que parcerias hoje é fundamental para essa jornada dentro de qualquer empresa, né? Ainda mais numa agência de publicidade, que a gente sabe que é muito, muito dinâmico. Né? Muito legal, muito bacana. Agora eu queria fazer uma pergunta que está no chat aqui, que tem um pouco a ver com o que a Cris já tinha colocado lá atrás, mas aí era legal ouvir os dois também, que fala assim, como é que vocês enxergam publicidade dentro de conteúdo, né? Hoje, uma das formas que está crescendo muito é como é que a publicidade está entrando, que até pode, por um lado, pode ser o velho merchan, mas hoje você tem outras formas que isso está sendo colocado, né? Como é que vocês veem isso e se você tem alguma experiência, se vocês têm experiências aqui para dividir com a gente. A pergunta da Denise Herman. Posso falar, Márcio? Manda aí. Para mim, que sou redator de origem, já estudei cinema fora, já escrevi longa, já estou tentando mandar um roteiro para uma empresa de conteúdo, uma série. Eu acho vital, eu tentando ser o outro lado da cadeia, vital que o conteúdo seja um fomentador ou fomentado pelas empresas pelas marcas e e ativado pelas agências de publicidade. O que eu acho que a gente está vivendo agora são duas coisas no mercado. O conteúdo, a gente vem do momento de crise, né? Final do 2018, em que o mercado parou de investir em conteúdo de uma maneira, eu acho, gigantesca. E, em seguida, o 2019 foi um ano de reconstrução desse tipo de trabalho, e a gente entrou no 2020 em que isso parou. Mas, por outro lado,
O conteúdo hoje se transformou numa grande forma de atingir o público sem que a gente tenha que fazer o caminho tradicional da mídia que a gente vem acostumado a fazer no mercado. Se a gente pegar, por exemplo, o formato das lives, que agora está acontecendo no Brasil com um pouco mais... a Fiat já faz live desde 2002, mas ela já vai repetir agora um formato de live que funciona para caramba, mas ela é pioneira nisso há muito tempo no mercado. A gente vê que na China as lives se transformaram numa febre em que se vende casa criando um conteúdo dentro do processo de construção de uma live. Então, a coisa está ganhando uma proporção muito maior. É claro que na China tem uma cultura completamente diferente. A gente bebe um pouco do soft power americano, o jeito americano de construir a comunicação, mas a gente tem muito que aprender com o que está acontecendo lá em termos de comunicação digital de uma forma mais solta. Mas, por outro lado, quando a gente vai falar de conteúdo de uma forma original do conteúdo, que é patrocinar construção de histórias, talvez, de entretenimento, a gente tem no Brasil uma indústria de cinema muito pequena e pouco ousada, e muito com temática muito social, o que faz com que os anunciantes patrocinem, mas não participem do conteúdo, falando especificamente desse tipo de formato. O que acontece é que a nossa indústria é pouco desenvolvida. A gente não vê roteiros de conteúdo, de marcas que você queira assistir. A gente viu, por exemplo, o BMW Filmes, que é velhíssimo. A gente assistia todas as séries achando incrível e o Brasil nunca conseguiu fazer um conteúdo de carro que você assiste e fale para o amigo, assiste lá que é legal para caramba. É um filme meio jabá, mal feito, que a gente não consegue entreter de verdade. Então, a gente está aprendendo. Só que eu acho que o digital está nos permitindo dar um passo além. Eu não consigo ver exatamente qual é esse passo, para onde a gente está indo. A gente vai ter que experimentar para fazer. Por isso que eu digo, beber da fonte da galera que está construindo hoje TikTok, ou seja lá o que for, né, que está vivendo as plataformas intensamente, é o futuro de uma comunicação mais moderna, de conteúdo, e até chegando um dia a ser uma comunicação de entretenimento. Por isso que a gente acaba voltando para a TV, que a gente realmente é o mestre na América Latina e talvez no mundo de construção de conteúdo televisivo. A Fiat mesmo participou de um trabalho com a Rede Globo incrível, mas a gente sabe que, por exemplo, diversos anunciantes, a Samsung já participou do Big Brother, que apesar de ser um conteúdo repetido, ele é um conteúdo ainda que engaja o Brasil, porque quando você escolhe as pessoas certas, ele acontece. Então, o conteúdo é um caminho, ele tem que ser valorizado, mas às vezes ele não está exatamente no business plan do cliente. Tá? Bacana. Eu acho que é difícil você hoje desassociar o conteúdo da publicidade, né? O conteúdo é publicidade hoje, e o conteúdo com essa história do digital, ele é feito a todo momento. Minha filha de 5 anos de idade com o TikTok, 6 anos de idade com o TikTok, faz conteúdo, está fazendo conteúdo hoje, por exemplo, com as amigas. Agora, o grande desafio que tem aí é como é que as marcas vão se associar e vão entrar nesta conversa deste conteúdo que está sendo criado para essa geração, ou nessas plataformas digitais, que é realmente um grande desafio. Você pega o Fortnite, o que tem de conteúdo lá dentro é uma coisa gigantesca também. Então, mas como é que você cria uma interação dos usuários desse conteúdo, uma interação que seja verdadeira, porque senão esse conteúdo ele é expelido de uma maneira automática pelo quem está recebendo a mensagem. Então, o grande desafio hoje é mais como as marcas têm essa conversa nesse conteúdo hoje, que ele é muito dinâmico e muito rápido e às vezes também muito descartável, né? O conteúdo ele dura às vezes 30 segundos, 40 segundos e já vai
para outro conteúdo em cima. Então, essa dinâmica é muito complexa, a gente tem que estudar isso com muito cuidado, porque uma marca ela tem que entrar com muita propriedade dentro dessa conversa. Muito bom. Aí, eu queria só fazer uma última pergunta do chat aqui, que é dirigida para o Marcelo, do André Caribé. Ele fala o seguinte: recentemente eu assisti a live do Frederico Battaglia no Meio Mensagem, e ele elogiou muito o seu trabalho da Léo Burnet, principalmente na produção do filme institucional que fizeram para a FCA Fiat, os italianos, no início da pandemia. Como é hoje esse processo de criação de oportunidades junto a um cliente como a FCA? Estou sem som, peraí. Não estou com som. Primeiro, só queria responder, alguém falou do inbound market aí. Eu acho que ele se junta nisso quando a gente sabe que as marcas têm que trabalhar fora dos canais tradicionais de mídia. Eu acho que todas as marcas já estão navegando neste caminho e a gente precisa, sim, entender, aprofundar um pouco mais. O que acontece é que, às vezes, dentro do flow de uma agência, esse trabalho não tem como eu disse, que a comunicação da pulverizada, ele não ganha aquela relevância que ele é necessariamente a estrela da estratégia, mas ele tem uma função de conexão com o consumidor fora da mídia normal, que é gigantesca. Então, a gente tem que ser atento a tudo. Por isso que, de novo, as oportunidades estão aí. O mercado nunca teve tão rico e tão pujante de oportunidades. O que a gente tem que saber é conseguir construir um time para isso, porque a comunicação está mais difícil. Falando da Fiat, eu acho que o que vale para a Fiat vale para qualquer marca. Tá? A gente viveu oportunidades dentro desse momento do Covid com outras marcas, com Nivea, com Bradesco, com Samsung, com Extra. Então, a gente foi vivendo isso com todos os clientes. No caso de Fiat, nessa questão específica, a gente tem uma relação muito profunda com o Fred e com todo o time da Fiat, a Ana, a Malu, todo mundo que está ali cuidando do marketing, no dia a dia do trabalho de comunicação. E engraçado que a gente tem uma relação muito umbilical com essa marca, muito profunda, de anos, mais de 20 anos de conexão. E eu estava até falando um dia com o Fred, as pessoas que chegam para trabalhar com essa marca, seja do cliente ou seja da Léo, têm a mesma energia, têm a mesma conexão. Então, esse trabalho que a gente fez, que foi o filme dos italianos, que leu bastante da alma da Fiat, talvez ele não seria criado ou produzido, ou sugerido, ou o insight não nasceria num outro momento de liderança da marca, por exemplo, em que o presidente não é um italiano, como é agora o Antônio Filosa. Então, a gente está vivendo isso com uma maneira muito intensa, porque, no caso, devido à liderança do Filosa, que é paixão pura e é um líder forte dentro da Fiat e conduz a FCA para o caminho do futuro, né? Ele traz também esse lado passional, essa coisa do italiano, que ele nos imputa muito do que está acontecendo fora do Brasil. Então, e o Fred também, que morou fora, em Portugal há muito tempo, e já foi Fiat há muito tempo também, voltou agora, ele tem isso no seu DNA. Então, essa construção que a gente falou desse filme nasceu da junção das duas marcas, da Léo com eles. Não foi só um insight da Léo, não foi só um insight meu ou de qualquer outro criativo, foi um insight que nasceu da convivência, e que o time de criação, que não sou eu, é o time de criação, junto chegou a isso e levou isso para o cliente e caiu não como uma lua, caiu perfeitamente no coração dessa empresa. Então, eu acho que é uma junção de relacionamento, e a Léo tem isso de uma maneira muito profunda, como eu já falei. Então, levem para os seus clientes, mas entendam o que ele precisa. Nossa profissão, eu digo, estou louco para as pessoas voltarem para o trabalho, porque eu quero gente, a gente precisa de gente olhando para a gente apresentando ideia para a gente vendo o time, a respiração, a perna balançada do cliente, se ele está gostando, se ele não está. O videochat não supre esta necessidade. Se a gente achar que supre, não supre, as pessoas têm que estar perto. Se a sua agência vai ficar toda longe, ela vai perder qualidade. Então, vem para a Léo Burnet, que a gente vai estar bem quentinho, bem pertinho, criando coisas muito divertidas. Porque a gente precisa estar perto. Nós somos gente criando para gente que vende para gente. Então,
às vezes, um insight, você pega no ponto de venda, como eu e alguns VPs da agência fomos hoje, junto com o cliente, para ver o que está acontecendo na loja. E a gente viu coisas acontecendo. E é vital que você saia do casulo, porque o processo criativo, seja na mídia, seja no planejamento. Planejamento é gente o tempo todo. E no atendimento, que é psicologia, e é liderança, e na criação, é sobre conectar pessoas. Então, eu não vejo a hora da gente voltar logo. Quem quiser trabalhar de casa, vai trabalhar de casa, porque eu acho que a gente vai ter que ser flexível, porque o mundo mudou e as pessoas precisam de qualidade de vida. Se a gente conseguir sair dessa com qualidade de vida, a gente vai ter um mercado mais divertido, mais legal e mais feliz. Falei um monte de coisa ao mesmo tempo, foi mal. Não, maravilhoso. Porra. Muito Super. bom. Muito bom. A gente está chegando, infelizmente, aí o encerramento. Está sendo uma delícia ouvir vocês. Muito legal. Obrigada, de verdade. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente já chegar aos finalmente, né? O GAN acredita muito nesse processo de mentoria e a gente até abriu uma plataforma de mentoria para quem está começando, para quem está a fim de discutir coisas e conversar com a gente, né? Eu queria entender de vocês, como é que vocês enxergam o lance de mentoria e quem são os mentores? Quem são os mentores de vocês? Né? Quem é que inspira vocês e com quem vocês têm essas trocas? Eu acho que, assim, eu falei um pouco já antes, né, que dentro de uma empresa ou uma agência, você tem que ter os seus inspiradores, né? Podemos trocar a palavra inspirador por mentores, né? Eu acho que o mentor, ele tem que inspirar também. Então, eu acho que o papel da mentoria, ele é fundamental. Eu tive poucos mentores na minha vida, porque acho que mentoria também você tem que ter qualidade, não quantidade, né? Eu acho que isso é fundamental e tem que ter conteúdo, mas a mentoria, ela te dá a direção, te dá o conhecimento, te dá a experiência também, né? Muitas vezes, às vezes você está num momento difícil da sua carreira, num momento difícil ali da empresa, acho que você busca um conselho de alguém que eventualmente já tenha passado por um momento similar, ou que, se não tem passado, a experiência dessa pessoa te dá alguma luz para que você consiga enxergar alguma coisa que você não está enxergando. Então, acho que a mentoria é fundamental para o desenvolvimento de carreira e desenvolvimento até pessoal de cada um. Acho que os mentores que eu tive na minha vida, acho que me transformaram muito em termos de pessoa e profissional. E não estou falando só de mentoria de pessoas do mercado, acho que você tem que buscar mentorias dos mais variados segmentos possíveis, para você ter visões diferentes. Então, se você busca informação ou mentoria sempre do mesmo grupo ou do mesmo pensamento que você vai ter como resposta respostas bastante enviesadas e que não te dão uma amplitude de opinião, uma amplitude de diversidade para que você tome uma decisão mais correta. Então, acho que meu conselho é, sim, mentoria é importante, mas busque mentorias diversas, para que você veja todos os lados e tome a sua própria decisão que seja melhor para você. Aí, Reis, pode falar aí. Eu estou pensando aqui para responder, porque eu tive mentoria uma vez na minha vida e ela me induziu a pedir demissão e eu pedi. Então, a mentoria me fez entender que eu não me encaixava naquele processo. Então, eu sou totalmente a favor. Eu acho que o mercado é carente demais e foi a melhor mentoria que eu tive, essa que me induziu a entender, me levou a entender que se eu não consigo mudar o sistema, é melhor que eu não deixe o sistema, para que o sistema ande mais leve. Então, eu acho que é vital, o mercado nosso é pouco evoluído nesse aspecto, a gente precisa muito aprender. De novo, a gente tem grandes profissionais que poderiam estar fazendo a mentoria do sistema para o bem, poderiam estar empurrando a gente para o bem, poderiam estar estimulando a gente, poderiam estar passando o conhecimento, e eu acho que a gente tem
profissionais brilhantes que poderiam estar nos ajudando nisso, mas não sei por que a nossa profissão é pouco generosa e pouco carinhosa quando ela chega no fim da vida, talvez da vida profissional, talvez porque a gente vive num ambiente tão vaidoso que quando não estamos no holofote, a gente não consegue passar esse conhecimento. Se a gente consegue fazer deste conhecimento, deste momento, um momento de aprendizado, eu acho que a gente só tem a ganhar. Eu digo que eu sou de uma família de 6 irmãos e muita confusão, e eu fui olhando o que funcionava e o que não funcionava para mim, porque eu era o mais novo. Isso não funciona, isso não funciona, isso funciona, isso eu quero, isso eu não quero. E me ajudou bastante na minha vida para poder lidar com o que que profissional eu queria ser. Eu digo também que eu aprendi bastante na minha carreira com pessoas que eram péssimos profissionais, porque me ensinaram onde eu não queria chegar. E aprendi por osmose com excelentes profissionais uma coisa, outra coisa, outra coisa. E eu acho que a gente tem muita gente boa para ensinar, que capaz de ensinar, e a gente tem muito líder poderoso que não está mais atuando, que poderia ajudar a nossa profissão como um todo a andar para frente. Se a gente tiver o apoio deles, a gente vai fazer uma profissão melhor e, quando eles desencarnarem, vão ser lembrados como pessoas legais. Eu acho que esse é o objetivo da vida de todo mundo, né? Porque verdade. A gente não leva. Verdade, com certeza. Nossa, bom, e felizes e missão cumprida, hein, PC? Missão cumprida, gente. Olha, a gente deixou ele sem fôlego, eu tô achando. O Marcelo e o Obrigada, muito obrigada, Marcelo. Gente, eu queria agradecer muito pelo tempo, pela disponibilidade, pela contribuição. Queria dizer, Marcelo, que eu compartilho dessa tua vontade de voltar. Eu preferiria estar muito mais, a gente estar junto agora, podendo estar presencial, podendo estar discutindo, inclusive por poder dar um abraço em cada um de vocês, que é uma coisa que faz uma falta tremenda. Isso tudo que a gente está fazendo é muito legal, mas eu sou analógico nesse sentido também, eu sou do presencial, né? E agradecer muito o que vocês estão fazendo pelo GAN. Muito obrigado. Deixa eu fazer só um ponto, que eu acho que a gente aceitou esse convite, porque são vocês, e é incrível poder estar conversando aqui, expondo mesmo, cara. A gente está colocando... a gente entrou meio duro, mas depois foi colocando qualquer coisa, sentimento para fora, porque eu acho que é importante, por mais que a gente vire um meme ou outro, o medo do meme. Tem que se arriscar. O medo do meme é maravilhoso. Exatamente. Tá com trauma disso, Reis. Não vai ter meme, não. Porque eu acho que nós trabalhamos num mercado de altíssimo nível, um mercado que seleciona pessoas muito inteligentes, muito dedicadas, muito apaixonadas, e que eu, particularmente, tenho prazer de trabalhar, encontrar em qualquer agência que eu trabalhei, todas que eu trabalhei, eu tive o prazer de debater com o cara do atendimento, com o cara do planejamento, com o cara da mídia, da produção, do financeiro, porque da criação, porque a gente vai aprendendo, absorvendo coisas, porque nosso mercado é riquíssimo. Talvez a gente seja um dos mercados de maior qualidade profissional do Brasil, mais intelectual, porque a gente é muito de ponta. A gente é muito de ponta. Por isso que a gente tem que se dedicar muito agora a fazer deixar as agências mais diversas, porque tem muita gente para ensinar para a gente está começando a engatinhar e a gente tem que fazer isso rápido. Muito rápido. É um assunto polêmico que eu não vou entrar agora aqui, mas se a gente pega aqui a carinha das pessoas, a gente vê que não tem um rostinho negro aqui assistindo. Então, está tudo errado. A gente precisa diversificar, a gente precisa mudar, a gente precisa se jogar, porque a gente vai aprender. A gente vai aprender com a diversificação das agências do mercado. Então, a gente trabalha num mercado incrível, a gente ajuda os clientes e a gente ajuda a economia brasileira, a gente precisa fazer isso, sem hipocrisia, porque a Léo está muito atrás e ela precisa correr atrás disso, apesar de ter evoluído bastante nesse aspecto, ela está atrasada e ela precisa correr atrás disso, porque o Brasil está atrasado. Então, eu valorizo a nossa profissão, porque a nossa profissão é foda, quem trabalha com a gente é foda e a gente precisa
valorizar a profissão que a gente tem e não desmerecer. Então, só queria fechar assim, porque a gente tem que valorizar o trabalho que a gente tem. Não, a gente é alto nível e a gente ajuda esse Brasil a andar para frente. Maravilhoso, gente. É isso. Maravilhoso. Que final, maravilhoso. Apoteótico, feliz. Incrível. Super Incrível. obrigada. A gente que agradece. Obrigado, gente. E a gente está mais feliz ainda por ter juntado vocês dois, primeira vez. Vocês gostaram da experiência? Curtiram? Pra gente chamar de... Foi ótimo, posso falar, só para finalizar. Eu nunca fiz um chat com o Márcio, e tenho prazer, porque a gente sempre entra em discussões se complementando. Hoje eu digo que eu não sou protagonista da agência, a gente nós dois dividimos o protagonismo e dividimos com mais 7 pessoas. Então, fico feliz de poder ter, na minha loucura, a minha falação, e ele com equilíbrio e com o norte, fazer um bate-papo com vocês legal. Espero que tenha sido e que essa é a agência que a gente está fazendo. Então, maravilhoso, parabéns. No mercado. Os chats que a gente tem entrado normalmente, os chats que a gente tem entrado normalmente são com os gringos, entendeu? Então aí não carentes. Não tem tanta descontração, empolgação. Mas foi muito bacana, assim, acho que o papo fluiu bastante. A intenção acho que era bater um papo, mostrar um pouco da gente, já que a gente nem o Reis falou, mais low profile, a gente às vezes não se expõe tanto, mas acho que é importante conhecer um pouco a história de cada um e de como é que a gente está construindo essa agência junto com as pessoas que estão lá. Obrigado aí para vocês. Putz, obrigado, muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigado. Eu agradeço. A porta está sempre aberta, gente.